Nesse vídeo eu vou falar daquilo que eu tenho aprendido sobre família, aquilo que eu estou aprendendo sobre família, eu estou passando para você, porque é importante nós aprendermos sobre família. Para viver em um relacionamento familiar não é fácil, porque aí temos duas mentes, três mentes, depois vem os filhos, né? Duas mentes num casamento, e cada um pensa de uma forma. Como isso pode dar certo? Se cada um for para um lado, vai dar totalmente errado. E como eu posso melhorar o meu relacionamento para viver bem dentro da minha casa, e antes de ter uma casa, ter um lar, que é importantíssimo. Antes da casa, é melhor ter um lar. Não importa se você paga aluguel, se você mora no fundo da casa dos seus pais, se você está comprando a sua casa, lembre, melhor do que uma casa é ter um lar. E como é que eu faço isso? Como eu posso ter um lar? Já é sexta-feira e estamos de novo aqui falando sobre família. E eu quero desejar aí o meu bem-vindo a você, meu amigo, minha amiga, que o Senhor te abençoe. Eu estou falando sobre Bartimeu e nós estamos aprendendo como que a vida de Bartimeu foi transformada. E isso pode mudar o nosso relacionamento familiar, isso mudar para melhor. Como mudar e como ter uma vida próspera aí num relacionamento. É o que nós vamos falar um pouquinho hoje, por isso eu quero convidar você para ler a Bíblia juntamente comigo no livro de Lucas 18:36. Vamos ver aqui 3 verbos que mudaram a vida de Bartimeu. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. Guarda isso. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus o Nazareno passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Versículo de número 39. E os que iam passando repreenderam-no para que se calasse, mas ele clamava ou gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha, os 3 verbos que mudaram a vida de Bartimeu: perguntou, clamou e gritava. Clamava mais alto, gritava mais alto. Isso mudou a vida dele e isso pode mudar a sua vida. Por quê? Porque quando nós olhamos para dentro da Bíblia Sagrada, existe algo que é importantíssimo, que nós estamos esquecendo. As pessoas hoje estão andando muito por vista, por aquilo que vê, por aquilo que consegue pegar, consegue enxergar. Eles andam por isso. Mas a Bíblia nos ensina, o livro de Tiago, no capítulo de número 2 e o versículo de número 17, olha o que diz a Bíblia. 7. Assim também a fé. Eu preciso ter fé. Tem muita gente que não está tendo mais fé, está andando por vista. E se eu ando por vista, eu já não ando por fé. Já não ando por fé. Porque fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas a prova daquilo que eu espero. Isso é fé. Livro de Hebreus, no capítulo 11, vai relatar isso para nós. Isso é fé. E as pessoas não estão tendo mais fé hoje. Mas não basta apenas ter fé. Você que tem fé, não pare por aí. Temos que dar continuidade, porque está escrito, olha a continuação do versículo. O versículo de número 17. A fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Olha, a fé, se não tiver as obras, ela acaba sendo morta. Então eu preciso ter fé e preciso ter obra. Bartimeu está sentado à beira do caminho. Era uma rotina dele, uma rotina. Mas quando ele ouviu que Jesus passava por ali, aliás, quando ele ouviu o barulho que estava acontecendo, ele perguntou o que era aquilo. Ele perguntou, ele teve uma atitude de fé, perguntou o que era aquilo. Quando ele não, porque às vezes está acontecendo algum problema em nossa vida e a gente não tem a capacidade de parar para perguntar. Eu já falei sobre isso aqui, a importância de perguntar, o valor de uma pergunta. Irmão, tem um grande valor. E se nós não perguntamos, que nem Bartimeu, se ele não pergunta, ele não saberia. Então ele perguntou o que era aquilo. Alguém falou para ele: Jesus, que vai passando. Quando ele descobriu que era Jesus, ele clamou, mas mandaram ele se calar. Mas ele não deu ouvido aos que mandaram ele se calar. Ele gritava ainda mais alto, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Atitude de fé. Ele não sabia se os outros receberiam o milagre deles. Porque a multidão estava indo atrás de Jesus,
Alguns para tocar, alguns para ouvir a palavra, alguns para pedir uma oração, alguns para ter um tempo em particular com ele. Não, todos estavam interessados em alguma coisa porque precisava de algo, precisava de um milagre, mas Bartimeu não sabia se a multidão que acompanhava Jesus ia receber o seu milagre. Mas independente se fulano ou Bertano vai receber, ele tem uma atitude, ele confiou que seria alcançado pelo mestre. Irmão, e ele não saiu do lugar. Ele era cego, como que ele ia andar acompanhando a multidão, acompanhando Jesus? Ele era cego, ele não saiu do lugar, mas mesmo no lugar onde ele estava, ele tomou uma atitude. Você não precisa sair do lugar onde você está no presente momento, até que o mestre te chama. Você no lugar onde você está, dá para você orar, dá para você perguntar, dá para você clamar, dá para você ter uma atitude, porque às vezes não dá para nós se locomovermos. Não dá, a situação está tão apertada, a situação está tão difícil que eu não consigo sair desse lugar, mas eu posso tomar uma atitude de clamar a Deus, eu posso pedir ao Senhor, eu posso jejuar. Irmão, a sua família está passando uma situação difícil? Dá para você clamar? No lugar onde você está, dá para você clamar? Dá para você tirar um minutinho, ir para o seu quarto, ir no banheiro do seu serviço, ir em qualquer outro lugar e falar um pouco com Deus, se isolar um golinho e conversar um pouco com Deus? Dá para nós fazermos isso, ligar o nosso pensamento a Deus. Bartimeu toma atitude de fé e ele clama: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Independente se os outros vão ser alcançados ou não, ele está tendo a sua atitude. A sua atitude determina a sua altitude. Olha como que é forte isso. A sua atitude determina a sua altitude. Ou seja, o seu avanço, o seu crescimento, a sua transformação, a mudança sua, a mudança da sua família. Por isso é necessário você adquirir fé e tomar uma atitude de clamar por Deus, clamar por ajuda, fazer alguma coisa, tomar uma atitude de coragem. Bartimeu enfrentou a multidão, as suas limitações e qualquer barreira que se pôs diante dele. Ele disse: não vai me parar, não vai me parar. Ele se levantou, irmão, ele se levantou. Ele falou: não, eu vou clamar alto e bom som. Incomodou as pessoas, incomodou. As pessoas olharam para ele e disse: cala-te, Bartimeu, você está incomodando o mestre. Mas ele disse: não me importo com vocês. Nesse momento é minha hora. Ele criou a coragem e disse: mesmo que vocês tentam me calar, eu vou clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E isso ele faz até Jesus parar. Até Jesus parar. Ele clama, enfrenta as barreiras. Quantas vezes nós temos medo de enfrentar as barreiras? Estou falando dentro de um relacionamento. Temos medo de enfrentar uma barreira. Ficamos acanhados, amedrontados, com medo. Irmão, não. Você não pode ter medo dessas barreiras. Você tem que ter coragem. Se levanta, irmão. Ah, mas fulano está falando isso. Mas Bertano está falando aquilo. Mas os pensamentos, às vezes, dá aquela embaraçada. Irmão, não se incomode com isso. Cria coragem em frente a essa barreira. Jesus pode te alcançar aí. Jesus pode te alcançar aí. Ele, Bartimeu, não se importou com os outros, não se importou com o tamanho da barreira, mas ele se levantou e clamou. Jesus teve uma atitude de coragem. Ele também teve uma atitude de humildade. Não se importou em se expor. Gritou por socorro, reconhecendo a sua necessidade. Às vezes a gente fica com vergonha, não é? Fica com vergonha. Irmão, o milagre quem está precisando é você. Por que você vai ficar com vergonha? Por que você vai ficar com vergonha? Ai, mas fulano vai ver eu orar, fulano vai ver eu indo para a igreja, fulano vai ver eu ter um particular com Deus, porque eu nunca dobrei meu joelho para orar, e agora... Não, irmão, não tenha vergonha disso. Não tenha vergonha disso. Bartimeu não teve vergonha de se expor no meio da multidão. Ele gritou mesmo: Jesus. Penso eu que ele até acenou com a mão. Jesus, Jesus, Jesus.
tem misericórdia de mim, alcança eu, para me escutar. Ele gritou por socorro, reconhecendo a sua necessidade. Ele sabia, se ele ficasse calado, não ia mudar nada na vida dele, porque quantas vezes ele já não teve ali, quantos momentos ele já não passou por ali, mas ele está dizendo, eu não quero continuar nisso, eu não quero continuar nessa vida, eu quero abraçar a minha oportunidade. Muitas vezes as promessas, oportunidades e milagres estão diante de nós, mas ficamos paralisados pela dúvida, pelo medo ou pela empatia, acreditando que Deus não vai honrar a gente. Irmão, o que é isso? Deus honra aqueles que se movem em fé. Você precisa fazer isso. Você precisa se mover em fé. Fazer como Bartimeu, tomar aí essa atitude, esses 3 verbos que mudou a vida dele. Ele então clamou ao Senhor. Ele então perguntou, clamou e insistiu, gritando, clamando mais alto ainda, Jesus, tem misericórdia de mim. Essas atitudes fará você se tornar próspero na sua vida familiar. Pedir por ajuda, se expor a Deus e não ter medo da multidão do que os outros vão falar. É você que está precisando. Mas ninguém paga suas contas. Afinal de contas, é você que tem que tomar atitude para pagar suas contas. Então, por que vai se preocupar com os outros? Faça a sua parte diante de Deus. É por isso que você às vezes não consegue alcançar o milagre, porque não consegue pedir da forma correta. É preciso eu aprender a pedir da forma correta. Bartimeu pediu Não, você quer ver isso? Ó? Então parou Jesus e mandou que trouxesse. E tendo ele chegado, perguntou-lhe, que queres que eu te faça? Respondeu ele, Senhor, que eu torne a ver. Pedir da forma correta. Ser objetivo. Ter uma objetividade do seu pedido na sua vida. Bartimeu, quantas vezes ele não estava parado à beira do caminho e mendigando uma esmola? Quantas e quantas vezes? Mas o dia que ele entendeu que Jesus estava passando por ali, que informaram a ele, ele clamou em alto bom som até Jesus parar e chamar ele. Vem aqui, Bartimeu. Quando Bartimeu estava diante de Jesus, vamos pensar na vida de um mendigo, de alguém que pede esmola. Qual é a condição financeira dele? A condição financeira dele não é boa. Não é boa. Ele não tem o dinheiro para pagar o aluguel direito. Ele depende da ajuda dos outros para se alimentar. Ele também não tem um dinheiro suficiente para comprar a comida que necessita. Não tem. A vida financeira dele está totalmente difícil. Ele precisava de ajuda financeira. E se eu estou falando de um mendigo, quem sabe ele não tem uma casa própria. Não tem uma casa própria. Irmão, a situação dele está totalmente dificultosa. Mas quando ele chega diante de Jesus, ele tem um único objetivo. Ele tem objetividade no seu pedido. É por isso que às vezes nós não alcançamos aquilo que pedimos, porque pedimos errado. Pedimos tantas coisas e esquecemos de pedir aquilo que é prioridade para nós. O que era prioridade para Bartimeu? Bartimeu, uma vez, ele já viu, ele tinha vista, ele enxergava, mas ele se tornou cego. Por uma ocasião, que não vem o caso agora, mas por uma ocasião ele se tornou cego. Mas quando ele chega diante de Jesus, ele fala, Senhor, que eu torne a ver. Que eu torne a ver novamente. Eu preciso da minha visão restaurada. Restitui a minha visão. Irmão, se você pegar um caderno, não precisa muito, mas coloca aí em 14 linhas, o que você quer para a sua vida. Em 14 linhas. Você vai conseguir preencher as 14 linhas pedindo algumas coisas que você quer para a sua vida. Mas aí, dessas 14 situações que você colocou, o que você está precisando agora? O que você está precisando agora? Porque o que você está precisando agora poderá mudar o seu futuro.
É o que Bartimeu precisava naquele instante para mudar o futuro dele, porque tem coisas que não mudam o nosso futuro. Tem coisas que não mudam, vai deixar a gente viver na mesma rotina. Talvez Bartimeu só sairia da rua se ele chegasse diante de Jesus e dissesse: Senhor, eu quero ter uma vida financeira boa. Ele só sairia da rua, mas continuaria cego e não conseguiria conquistar as outras coisas que era necessária, que era importante para ele. Mas quando ele chega diante de Jesus, ele sabia exatamente o que precisava e não hesitou em pedir: Senhor, eu preciso ver. Se não sabemos pedir, peça a Deus sabedoria para que nos ensine como pedir. E Ele vai nos ensinar, vai dar clareza para nós, coerência naquilo que pedimos. Ele entendeu que a sua maior necessidade do momento era ter a visão restaurada. Muitas vezes estamos clamando por coisas secundárias ao invés de pedir a nossa maior necessidade. O cego Bartimeu sabia que a sua visão fosse restaurada. Se fosse restaurada, ele teria condições de conquistar todas as outras coisas. Ele sabia disso. E é por isso que quando ele se colocou diante de Jesus e Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? Sem hesitar, ele disse: Senhor, que eu torne a ver. Eu preciso desse milagre. Qual é o milagre que você precisa hoje na sua vida familiar? Falando de família, qual é o milagre que você precisa hoje? Senhor, eu preciso que o Senhor mude a minha esposa. E se o Senhor mudar a sua esposa e você continuar com as mesmas atitudes, será que você terá um casamento feliz? Porque talvez não é a sua esposa que precisa de uma mudança agora. Quem precisa de uma mudança agora é você. É você que precisa de uma mudança. Talvez não é o seu esposo, moça, mulher, não é o seu esposo que precisa de uma mudança agora. Porque se Deus mudar ele, será que você vai ter um casamento feliz? Você continuando com as mesmas atitudes? Talvez é você que precisa hoje dessa mudança. Então peça para Deus, para Ele mudar a sua vida em primeiro lugar, porque quando a sua vida ser mudada, automaticamente Ele e ela vai ver um testemunho seu. E Deus, olha, aquele que começou a boa obra é fiel para continuar. Ou para terminar, ele vai continuar fazendo, vai mudar, mudou a sua vida, vai mudar a vida do seu esposo, da sua esposa, dos teus filhos, e você será o canal de bênção para isso. Então peça hoje o que é mais importante para você, o que é mais necessário. Irmão, sabe por quê? Deus não é preconceituoso, Ele te ama. Ele te ama, independente de quem é você nesse instante, independente do que aconteceu com a sua vida nesse momento, independente do buraco aonde você caiu, Deus te ama. Deus nos ama tanto que Ele entregou, eu sempre digo isso, Ele entregou o seu único filho e unigênito de Deus. Ele entregou por amor a nós, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando nós lemos a história de Bartimeu, nós não paramos para pensar nisso. Mas se você ler o capítulo 18, até o versículo de número 40, aqui, nós vamos entender que esse homem aqui é um homem que precisava de ajuda. E você vai entender também que Jesus parou algumas vezes dentro desse capítulo. Então parou Jesus e mandou que ele o trouxesse. Jesus parou e mandou que trouxesse o homem Bartimeu. Ao ler esse trecho de forma apressada, nós não compreendemos a profundidade da cena. Fica difícil, mas se nós pararmos e refletirmos, nós vamos entender, olha a grande diferença que tem aqui. A grande diferença. Estamos falando de alguém que é cego, alguém que está sentado à beira do caminho, alguém que está mendigando, alguém que a sua vida financeira não é boa, alguém que precisa de ajuda.
Nós estamos falando de alguém necessitado, alguém pobre mesmo, que está precisando e que perdeu até mesmo a família. Estamos falando dele, de Bartimeu. E agora, vamos olhar ao contrário? Quem está passando por ali é um Deus que se fez homem. Oh, glória! É um Deus que se fez homem. Quem está passando por ali é o Criador do universo. Aquele que é a ressurreição e a vida. Aquele que tem todo o poder para curar, restaurar e transformar a vida. É Ele que está passando por ali. E por qual outro motivo ele ia parar para escutar um homem como esse? Deus não tem preconceito. Ele para atender. Pode ser o cego, pode ser o mendigo, pode ser alguém que está com a vida totalmente destruída. O Rei dos Reis para atender, porque ele parou para atender o Bartimeu. O Senhor dos Senhores parou para atender o Bartimeu. O Criador do universo parou para atender o Bartimeu. O Todo-Poderoso parou para atender. E por que ele não pararia para atender você? Por que ele não pararia para dar ouvido às suas orações? Oh, meu irmão, tira isso da sua mentalidade, tira isso do seu coração. Deus não tem preconceito. Ele parou para ouvir as crianças. Vinde a mim, as criancinhas, deixa elas se aproximar, Ele parou para falar com uma prostituta que estava condenada à morte segundo a lei mosaica. Os homens estão com pedra na mão, mas ele parou para escutar ela. Disse para os outros: pode ir embora. Ficando só ele e ela, e perguntou: mulher, cadê os teus acusadores? Não te acusaram? Eu também não vou te acusar, vai e não peques mais. Jesus parou para ouvir ela e para dar uma nova oportunidade. Jesus parou para chamar e convidar Zaqueu para mudança de vida. E Zaqueu chamou Jesus para ir lá na casa dele. Jesus não fez por causa disso. Entrou na casa de Zaqueu. Os homens disseram: ela não, é pecador. O Senhor vai sentar com um pecador. E ele sentou, irmão. Ele sentou. Jesus, ele não tem preconceito. Ele parou para ouvir essas pessoas e ele pode parar para te ouvir, porque ele não faz acepção de pessoas. Não, Jesus não faz acepção de pessoas. Ele não discrimina ninguém, irmão. Não, Jesus não. Ele não rejeita. Deus se importa com todos. Ricos e pobres, negros e brancos, santos e pecadores. Ele ama incondicionalmente. Ele ama você. Ele ama. Mas aí eu preciso tomar atitude de clamar, de gritar, de insistir, de perguntar: onde eu te encontro, Senhor? O que eu faço para ouvir a tua voz? Quando eu tomo essa atitude, a minha história é mudada. A de Bartimeu foi assim. E hoje ele pode mudar a sua. Ele pode mudar a sua. Bartimeu tomou essa atitude. Jesus chamou ele para perto, tirando ele da beira do caminho. Colocou ele no caminho. Perguntou: o que queres que eu te faça? Bartimeu responde. Você conhece a história. E é tão interessante que a partir desse momento, Bartimeu não mais voltou para a beira do caminho. Mas Jesus permitiu que ele entrasse no caminho. Curou ele, restaurou, deu dignidade para ele. E da mesma forma, Deus não quer que você permaneça na margem da rodovia, na margem do caminho. Não, o Senhor quer que você entre no caminho. Porque Bartimeu entrou no caminho e seguiu a Jesus. A história dele foi totalmente diferente. Você quer que Deus mude a sua história? Então entra no caminho hoje. Converse com Ele hoje.
e siga Ele hoje. Oh glória, que a sua vida será transformada. Amém? Posso orar por você? Quero orar por você nesse instante, orar pela tua casa, orar pela tua família. Isso, vou orar pelo teu lar neste momento. Por isso, curva a tua cabeça, fecha os teus olhos, eu vou orar por você agora. Pai, eu estou falando com pessoas aqui que querem transformação de vida. Eu estou falando sobre família. Tem tantas famílias que estão paradas à beira do caminho, por circunstância, momentos, meu Deus, ó Pai, que vieram ao encontro deles, que fizeram parar. Estavam indo no caminho, mas pararam. Ficaram cegos de repente e não conseguiram mudar os passos mais, porque está sem visão. Mas nesse momento nós clamamos a Ti. Eu clamo ao Senhor. Espírito Santo, alcança esse moço, alcança essa moça, alcança esta família agora. Meu Deus, restaura a visão deles, para que eles possam retornar para o caminho e seguir a Ti. E seguir a Ti. Oh, em o nome de Jesus eu abençoo esta família. Em o nome de Jesus eu abençoo esta casa. Que nunca mais eles parem à beira do caminho e fiquem ali, mas que eles entrem no caminho e sigam ao Senhor. Em o nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Deus abençoe você. Eu quero pedir para você nesse momento compartilhar esta mensagem com um casal. Compartilhe esta mensagem com um casal. Pode ser um casal de namorado, um casal de noivo, ou alguém que já está casado há um bom tempo. Compartilhe essa mensagem com ele. Fala para ele que ele não pode ficar à beira do caminho. Ele tem que entrar no caminho, tá bom? Deus abençoe você, Deus abençoe a tua família. E até a próxima sexta-feira, aqui conosco no CTV, Conselho para toda a Vida.